Sejam bem-vindos a mais um Notáveis Mulheres. Desta feita vamos encerrar este ciclo do debate do programa Notáveis Mulheres só com uma convidada, Maria da Graça Carvalho, e encerramos, como disse, o ciclo que já tivemos 3 painéis. Este será o último que encerra este debate, que tinha como tema o que mudar em Portugal, reflexões para planear a sociedade. Convidei para o efeito Maria da Graça Carvalho, que dispensa apresentações e que passo a apresentar do modo o mais resumido possível. É licenciada em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e doutorada pelo Imperial College of Science, Technology and Medicine, no Reino Unido. Foi vice-presidente nacional da Ordem dos Engenheiros, diretora-geral do Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior e membro do Conselho Nacional de Educação. Foi editora da revista Clean Air International Journal on Energy for a Clean Environment e é membro do Conselho Editorial do International Journal of Energy Research. É sócia correspondente à Academia das Ciências de Lisboa. Foi Ministra da Ciência e Ensino Superior do 15º Governo Constitucional e Ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior do 16º Governo Constitucional. Foi Conselheira Principal para a Ciência, Ensino Superior, Inovação, Energia, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Foi eleita em 2009 deputada ao Parlamento Europeu pelo Partido Social Democrata, cargo que se manteve até 2014. Já em 2019 foi novamente eleita deputada para o Parlamento Europeu para a 9ª legislatura. É membro do Conselho das Ordens de Mérito Civil desde 9 de junho de 2016. Exerce funções como professora catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Foi agraciada com o Prémio Fémina de Honra em 2021. Cara professora, muito obrigado por ter aceito este meu convite para encerrar este ciclo de debates sobre uma temática tão importante e que, tal como eu disse no primeiro debate, é importante a visão da mulher das suas valências profissionais e não só pela questão da paridade, mas também por uma circunstância que não originou este ciclo, até porque este debate, este programa já existe desde o ano passado, mas porque houve um meio de comunicação que também teve este debate, mas só com homens. Parece que em Portugal as senhoras ainda não podem almejar a poder participar nos destinos nacionais. Mas, por isso mesmo, convidámos sempre painéis de várias senhoras das mais variadas áreas profissionais para contribuírem com a sua visão, com a sua perspectiva e experiência profissional sobre o que pensam sobre mudar, o que há a mudar em Portugal. Todo este seu currículo que eu aqui li, dá-lhe verdadeiramente cátedra para poder dizer algo ou para demonstrar com a sua experiência, pensamento e também não só profissional e também académica, mas também pessoal. E podemos começar, inclusivamente, logo pelo primeiro tópico de discussão, que vai ser diferente dos outros, que é uma conversa, um debate a dois e reflexão a dois, que será sobre a sociedade civil, que poderá ter como um reflexo e também como complemento a participação e a cooperação. Professora, o que lhe sugere este debate, este tópico? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer este amável convite e é uma conversa muito interessante, que tenho muito gosto pessoalmente em estar aqui e um tema muito importante. Eu sou por natureza uma pessoa otimista, mas neste momento sinto algum pessimismo que me faz pensar que tanto a nível nacional como a nível europeu nós temos que reagir rapidamente, porque estamos na confluência de vários eventos que podem ter consequências nefastas para o futuro. E o que é que eu digo com isto?
que fui até aqui sempre uma pessoa muito otimista e muito crente no projeto europeu, um projeto muito baseado em valores, cultura, ciência. Neste momento sinto que nos estamos, de certo modo, se nada for feito, a afundar e não é só nacional, porque se fosse nacional era mais fácil de mudar, é um bocadinho geral a nível europeu, embora em alguns tópicos seja mais visível a nível do nosso país. Estamos a afundar numa sociedade muito dominada pelo Estado, muito dominada pela burocracia e com pouco espaço para respirar, para a sociedade civil respirar. Deveria ser o contrário, porque toda a sociedade digital, em princípio, daria mais poder às pessoas, mais informação, mais poder, mais participação, mais informação e, portanto, deveria trazer muitos benefícios também do ponto de vista da participação da sociedade. Mas o que tem estado a acontecer em geral é que toda a digitalização da sociedade tem como que criado, em vez de aligeirar e simplificar os procedimentos do dia a dia de cada um de nós, tem criado uma nova camada de complexidade às camadas já existentes, sem as substituir, nem sem as tornar mais simples. E, portanto, é mais uma, por vezes, muito complicada, por vezes mal desenhada, até incompatível com o mundo físico que existia antes, e a que as pessoas têm poucos conhecimentos, capacidades para reagir, não é? Do ponto de vista digital. E, portanto, aqui estamos num ponto em que temos que agir, e temos que agir para deixar a sociedade respirar, tendo uma sociedade com menos burocracia, uma sociedade com mais informação, com pessoas mais capacitadas em todas as áreas, incluindo a digital, com menos Estado, com mais Estado onde ele é preciso, mas menos onde ele não deve estar. Uma sociedade que tenha como objetivo premiar o mérito, a iniciativa individual, a iniciativa privada, ser uma sociedade mais dinâmica. Sinto que a Europa se está a transformar um pouco numa sociedade que está a envelhecer, pouco dinâmica, com grande burocracia, e que tudo isto conduz a um decrescimento de riqueza, portanto, empobrecimento. E isto é um cenário pouco otimista. Tudo isto está relacionado, e se eu tivesse que escolher uma razão para tudo isto, eu escolhi a burocracia. Isso é urgente. Nós temos uma sociedade com regras muito mais simples, muito mais flexível, muito mais competitiva, mais ágil. Muito mais ágil, com pessoas bem qualificadas, que possam ter a sua iniciativa e pô-las em prática e que se sentem felizes e realizadas por causa disso. Eu acho menciona várias vezes a qualificação, o que nos traz para o segundo tópico, e isso de facto é essencial. E mesmo nós em Portugal, em todo o discurso político e também já transversal na sociedade civil, é reconhecido e usa-se muito isto como quase um chavão. Temos neste momento uma sociedade, ou pelo menos uma geração altamente qualificada, mas, pelos vistos, em Portugal, essa qualificação, que tem que ser verdadeiramente baseada na educação e na cultura, acha que nós em Portugal, apesar desse reconhecimento em que se produz esta geração altamente qualificada, mas que não aguardamos? O que é que está aqui a acontecer que não está bem? Sim, nós não aguardamos e as pessoas, o conhecimento, e as pessoas são
altamente móveis, são atraídas para onde há as melhores condições, para onde estão as melhores condições e, portanto, se as condições não estiverem aqui, vão para outro sítio onde tenham melhores condições. E por vezes até não é uma questão de salário, é uma questão de se sentirem realizados, terem condições de trabalhar, os investigadores terem os seus... O que também não é mau. O que não é mau, exato. Não é mau, mas não é esta de bandada, não é? Não é mau circular, não é? Eu estudei fora, voltei. Agora, o que é mau é ser um êxodo só numa direção e que as pessoas que não gostariam de ter ido têm que ir porque não têm outra alternativa. Isso é que é mau. Porque o circular, o ter experiências aqui, ali, voltar a sair, é bom, dá mundo, dá conhecimento e é bastante positivo. Mas o que acontece em Portugal, para já, todas as... eu nunca digo essa frase de que temos a geração mais qualificada de sempre, porque isso no fundo tem sido verdade desde há dezenas de anos, não é? Cada geração tem sido mais qualificada que a anterior. Claro que temos sempre vindo a melhorar e tem sido uma das políticas que tem sido nesse sentido bem sucedidas em Portugal, quando olhamos só para a qualificação e não no ficar e no traduzir em riqueza ou bem-estar para a sociedade, aí não tem sido bem sucedida, mas na parte de qualificação tem sido bem sucedida, temos instituições de ensino e especialmente as de ensino superior com grande qualidade e, portanto, têm-se formado técnicos de grande qualidade, investigadores, toda a área da saúde, a área da engenharia, a área da arquitetura, portanto, da melhor qualidade que há a nível mundial. Só que há uma coisa muito importante que os economistas que estudam a economia do conhecimento nos dizem e que é importante quem faz políticas públicas nesta área ter sempre presente, é que nós temos que ter um sistema de educação bem desenhado, sustentável, bem financiado, um sistema científico também bem desenhado e sustentável, mas depois há aquilo que eles chamam, os economistas, o ecossistema de inovação, que são as condições que fazem com que o conhecimento e as pessoas sejam absorvidas pela sociedade e pela economia. E para isso contribuem uma série de fatores, como o sistema fiscal, o sistema judicial, é muito importante, a burocracia, ou a simplicidade dos procedimentos, as leis do trabalho, o sistema de patentes. Portanto, todas estas condições têm que existir. No fundo, são as condições semelhantes à atração de investimento e de investimento estrangeiro, mas são as mesmas condições que fazem com que o conhecimento depois se transforme em bem-estar e em riqueza. E muitas destas condições, se olharmos para estas condições de contexto, não é? Muitas delas falham em Portugal. O que de facto é muito lento. É o que de facto nós verificamos e traz-nos aqui inclusivamente até para o próximo tópico, que é o empreendedorismo e o trabalho. Tudo isto que menciona, verdadeiramente são condições absolutamente essenciais para a concretização destes dois elementos. É evidente. É difícil e são os verdadeiros heróis quem investe em Portugal e tem pequenas e médias empresas e faz investimento em Portugal. A morosidade dos processos, a complexidade dos processos, às vezes a incerteza, porque há muitas regras e mesmo os especialistas, os economistas, os contabilistas, por um lado é isto, mas por outro lado é isso, e não sabem muito bem. É uma coisa que me faz, eu gosto de fazer tudo muito certinho, fico muito insegura com esses processos e admiro muito quem tem, no fundo é um ato de coragem empreender e infelizmente que há e é preciso mudar esse sistema para que haja cada vez mais pessoas a investir, empresas a aparecer e a crescer, não é? Porque aparecer já tem aparecido, estamos a aumentar o número de empresas, mas depois têm que ter capacidade para crescer, e que é um problema em Portugal, para que
haja este ecossistema que consegue absorver os nossos, quem sai dos industriais. Professora, foi também ministra, além da ciência e do ensino superior, também da inovação. Já aqui foi falado neste debate em que o empreendedorismo não necessita ser só percepcionado como a criação de novas empresas. Pode ser inclusivamente dos próprios elementos que constituem uma empresa, que já exista, os próprios trabalhadores, que possam ser empreendedores dentro dessa instituição, por si próprios, contribuindo para o crescimento e aumento de riqueza da própria, que ao mesmo tempo pode também traduzir-se para si próprio. Aqui está também um novo modelo de empreendedorismo, não é? E é preciso ter a cultura de arriscar. Isso é algo muito difícil de mudar, é algo que está na nossa mentalidade nacional e a nível europeu também. Não gostamos muito de arriscar. Os europeus não gostam muito de arriscar. Comparado com os Estados Unidos, com os países asiáticos, nós somos muito mais conservadores. Eu tenho uma história muito simples, mas que eu acho que traduz bem, que eu via numa conferência internacional sobre empreendedorismo, estavam um alemão e um norte-americano, que tinham formado os dois uma pequena e média empresa que se tinha tornado muito bem sucedida na área digital, e crescido imenso, e eram agora grandes empresários, mas que contaram a sua experiência de início. E eles estavam os dois a trabalhar, antes de criar a empresa, em grandes empresas, uma americana e outra alemã, e quando eram muito jovens, quando contaram aos pais que iam sair daquelas empresas estáveis, tinham já boas posições, embora fossem jovens, quando contaram aos pais que iam sair para formar um sonho, uma startup, os senhores alemães choraram. Filho, o que se passa contigo? Mas tens algum problema? O que é que está a acontecer? Tens andado a fumar coisas estranhas? Tu vais deixar uma carreira tão linda? A família norte-americana ficou contentíssima, festejou, achou que era... Esta é uma história contada pelos protagonistas, mas que eu acho que nós podemos rever todas as nossas famílias e que se replica, acontece em toda a Europa, não é? Portanto, gostamos muito mais de estabilidade. Ora, isto é difícil de termos aqui mudar esta cultura e, portanto, daí termos que apostar mais nos outros fatores que tornem simples o empreendedorismo. Portanto, as outras condições de contexto ainda têm que ser mais favoráveis do que são nos outros países, um pouco para contrabalançar esta cultura, porque esta cultura não vai mudar de um momento para o outro. Não é? Mencionou de facto, e com alguma razão, porque quem lida diariamente ao nível profissional, seja no meio privado ou mesmo até no meio público, sabe perfeitamente que o peso do Estado, a burocracia, a morosidade, a interligação, que já, às tantas não é uma interligação, às tantas é um entrecruzamento desnecessário em que se depende de outros e de mais outros, e que muitas vezes nós percebemos que há até forças de bloqueio entre entidades e instituições, que pura e simplesmente atrasam conscientemente certos processos. Tudo isto, obviamente, tolhe logo pela base toda e qualquer iniciativa. Por exemplo, recordo aqui um projeto que houve, que hoje toda a gente conhece em Lisboa, que é aquele Hipobus, onde se pode fazer o transporte anfíbio no Tejo e tudo mais. A professora deve saber, talvez tenha tido conhecimento, demoraram 10 anos para conseguir as dezenas de autorizações e mais não sei o que precisaram para conseguir abrir o negócio e pô-lo a funcionar. Porque uma dependia de outra, mas depois afinal dependia de outra, mas uma não sei, outra não a podia fazer. O que nos traz verdadeiramente
ao último tópico, porque é a base disto tudo, porque nos representa, logo trabalha para nós e no nosso interesse. Quando digo nós, é do país e dos contribuintes, do seu povo, que é o Estado, a justiça e a política, que a doutora já mencionou. Verdadeiramente, o ser muito Estado é o Estado não tem que estar em tudo, não tem que tolher, não tem que constantemente ser o perseguidor, o mau. O exemplo vem de cima, e nós sabemos que nem sempre vem de cima, pelo contrário. A morosidade, o peso monolítico da instituição estatal, qualquer ela que seja, e tudo mais. E também, não é só o peso monolítico, é a enormidade do aparelho de Estado. E o aparelho de Estado não é só o governo, é tudo mais. E a doutora sabe isto, porque inclusivamente não só pertenceu também a um governo e tem estado dentro deste aparelho de Estado desde sempre. O que lhe ocorre sobre isto, verdadeiramente, que já mencionou, o que é que deveria ser verdadeiramente feito aqui? A solução mais simples é aquela apregoada de vamos reduzir o número de deputados? É tão comezinho como isto? Não, isso é simbólico, mas não. Eu acho que é necessário fazer uma profunda modificação da administração pública, e a digitalização poderia ser um momento em que se poderia fazer essa reforma. É por isso que eu estou, de certo modo, como lhe disse, um pouco apreensiva, porque vejo que a digitalização não está a ser aproveitada para fazer essa simplificação. Foi, em alguns casos, antes da pandemia, por exemplo, o caso das lojas do cidadão, alguns dos processos até se simplificaram. Professor, peço desculpa, mas a digitalização, vamos especificar mesmo, verdadeiramente, para que se perceba completamente o que é isso da digitalização. São meramente os serviços digitais ou é muito mais do que isto? É muito mais do que isso, porque tem que haver uma arquitetura da governação adaptada a esse sistema, e é isso que não está a haver, não é? E, portanto, nem está nem essa nova forma de governar, de fazer a administração pública, está a substituir alguns dos processos físicos, e, portanto, fica ali, fica o físico mais o digital, e ainda complica mais. E isto tem sido ainda pior por causa da crise pandémica e do trabalho remoto, que não, no fundo, veio aqui numa altura, isto era preciso muita interação para desenhar um sistema mais simples e mais flexível, e, portanto, tenho algum receio que isso não se consiga. Mas, portanto, o que há a fazer é ter um sistema muito mais simples, muito mais flexível, o Estado estar naquilo em que é necessário, que é um Estado protetor, portanto, naqueles que mais precisam, na saúde, na educação, na justiça, como entidades reguladoras, mas depois tudo o resto, deixar a sociedade respirar, com procedimentos muito mais simples, tanto para as pessoas, para as pequenas e médias empresas, para o pequeno comércio. O pequeno comércio também é um bocado abafado por todas as regras, por todas as autorizações. Claro que é muito importante termos a segurança que as coisas são limpas, e eu, por exemplo, não sou nada crítica de sistemas como o da ASAI, não é? Porque acho que fizeram ali um trabalho muito bom nas condições, na qualidade de toda a parte alimentar. Mas foram longe demais. Talvez. Mas não o fizeram com burocracia, não é? Portanto, não é a burocracia que resolve, é uma atitude, é ter pessoas no terreno e não sei o quê. Portanto, não é por ter muita burocracia que se consegue ser regulador. Não é com processos simples, mas eficientes. Portanto, há aí muito a fazer no papel do Estado e na relação do Estado com os cidadãos. Em relação à justiça, eu também não sou das pessoas que defendem uma grande reforma da justiça. Eu acho que a justiça deve tornar-se
eficiente, rápida, simples. Tenho algum medo que se há uma grande reforma, ainda sem lei ou na reforma, e ainda fica mais complicado, porque há o antes da reforma, o depois da reforma, digitalizar, andar depressa, ser eficiente, ter os meios que deve ter para que os processos andem, para que não fiquem ali aquelas pilhas de papel a ser transportadas, já é de outra época e, portanto, há formas a modernização da justiça para tornar eficiente e rápida, para que não se fique à espera anos, quando há, principalmente na parte económica e fiscal, quando há um diferente, o investidor fica anos à espera de uma solução, não dá segurança para investir, não é? Muitas pessoas têm casas, fala-se que há casas vazias, as pessoas têm medo de arrendar, porque depois há um conflito com quem arrenda, demora imenso tempo, e do lado de quem arrenda também há algum conflito com o senhorio, as coisas demoram imenso tempo, e portanto isto prejudica o cidadão. Portanto, andar a ter uma justiça rápida, mais moderna, do ponto de aproveitar a digitalização para modernizar, claro que precisam de meios, precisam de engenheiros informáticos, precisam de quem, e há poucos no país, e aí precisamos de mais. Está. Investir mais também na formação desses. Mulheres, não é? Não há mulheres na área digital, e portanto precisamos de atrair mulheres para a informática, para que depois elas possam informatizar como deve ser os serviços, e temos os serviços muito mais eficientes e as pessoas não perderem tanto tempo com a burocracia, terem mais tempo para o seu trabalho, para o seu tempo livre, para a família, e uma sociedade em que se respire mais, em que se possa ser mais empreendedor, que se possa criar mais riqueza. E, portanto, há aqui muitas oportunidades, tem que ser bem o próximo, porque têm financiamento para isso, não é? Tanto em Portugal como na Europa vem o plano de recuperação e resiliência, que se pode aproveitar para tudo isto, não é? Para fazer esta transformação, esta mudança. Os fazedores disto tudo são os políticos, sejam os que estão nos executivos, bem como aqueles que estão na Assembleia. O que é que falta aqui da classe política portuguesa? Além da mais que celebrada ou reconhecida, ou discutida, ou assumida ou não assumida, enfim, da pouca confiança que inspira nos portugueses? Eu acho que há ainda muita pressão de grupos. E essa pressão de grupos, sejam eles políticos, sociedades, lobbies, tem muita força. Eu acho que um político deve estudar o que é as melhores soluções. Claro que deve ouvir a sociedade, mas deve filtrar um pouco o que é que são, e eu tenho muito essa preocupação em Bruxelas, o que é que são os lobbyistas que representam determinados grupos económicos ou sociais, e o que é mesmo o sentir da população, porque por vezes não é a mesma coisa. Os lobbyistas são os que estão mais organizados, não é? Não quer dizer que representem a sociedade toda, portanto é preciso ter esse discernimento, e é preciso olhar para os exemplos já aplicados que correram bem noutros países e desenhar sistemas que sejam eficientes e aplicá-los. Porque quando se faz boa política, os resultados aparecem logo. Quando se é baseado, olha-se para países que as coisas estão a correr bem, que há boas soluções, é estudá-las, é verem que é que eles se podem adaptar ao nosso país, e há casos de países que, de certo modo, até não são muito diferentes de Portugal. Eu olho sempre para a Irlanda, para a Dinamarca, portanto, dependendo das políticas, não é? Os países nórdicos têm políticas muito interessantes que podem ser aplicadas sem grande problema ao nosso país, e fizeram tanta diferença nos países deles, que eram países pobres não há muito tempo, não é? Porque é que não tentamos algumas dessas políticas em Portugal? Porque depois, quando começam a aplicar determinadas políticas, depois há um grupo que protesta, depois há um outro grupo que protesta. A uma maioria absoluta como temos agora dá essa força de
de poder aplicar melhores políticas, não é? Há duas situações que eu acho que verdadeiramente quase que seriam o virar de uma página, como já tivemos algumas na nossa história, que é, neste momento, temos uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo. O mar, que é a nossa maior fatia do nosso território, que é verdadeiramente digamos que a plataforma do futuro, a todos os níveis, científico, alimentar e mais não sei o quê, porque verdadeiramente até é a nova fronteira do desconhecido no planeta, que ainda falta por descobrir. Mas também algo que ainda tem havido essa vontade de algumas pessoas. O nosso Presidente da República manifestou desde o primeiro mandato, honra lhe seja feita, sobre isto relativamente à lusofonia, que é uma das nossas maiores marcas no mundo. Pluricontinental, é mesmo global. Acha que isto tem sido bem explorado? Não. Que ainda falta tudo? Pode-se fazer muito mais, aliás, em relação à economia do mar, pode-se fazer muito mais. Nós não temos, de certo modo, até menos do que tínhamos há umas décadas, uma ligação ao mar, não é? Eu acho que há muito para fazer para relacionar as pessoas com o mar. É uma das áreas em que há muita burocracia, exatamente porque disse, há muitas instituições que têm que dar pareceres em qualquer coisa que se faça em relação ao mar e à costa e portanto, há muito para fazer, há um grande potencial que nós temos, é exatamente tudo o que é relacionado com o mar. E também a lusofonia dá-nos uma outra dimensão e dá-nos uma força na Europa muito, muito grande, porque não somos só 10 milhões, somos muito mais do que isso, porque há uma grande ligação afetiva, de língua, de cultura, somos muito próximos dos países de língua oficial portuguesa, não se nota essa proximidade. Mas não só. Mas não só, também daqueles outros países que tivemos ligações históricas e que ainda hoje celebram essas ligações, não é? De se ouvir aí. Fora os países onde existem grandes comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, não é? É uma grande riqueza. É uma pegada global, verdadeiramente. E a valorização da língua como a língua também de ciência, não só de cultura, uma língua também para a ciência, uma língua que nos faça uma ligação económica, tudo isso tem-se vindo a construir, mas podemos fazer muito mais. Sim, língua portuguesa, inclusivamente dizia numa outra entrevista aqui para o canal Matriz Portuguesa, o embaixador João Ribeiro de Almeida dizia: a língua portuguesa também é uma língua de ciência, não é só uma língua de cultura, não é só uma língua de literatura, de poesia, mas é também uma língua de ciência, e é isso que nós também queremos apostar. Trabalhar muito por isso, não é? Até fazem muito... tem muito gosto em publicar cientificamente em português, tem muitas revistas em língua portuguesa e, portanto, tem brilho nisso. Professor, verdadeiramente, muito havia mais para dizer, porque estes tópicos, apesar de serem basilares, prestavam-se para muito mais conversa, obviamente, do que esta mera meia hora de conversa que aqui tivemos. Teríamos seguramente muito mais para dizer, mas de qualquer maneira, como é também agraciada com o Prémio Fémina, logo tem uma ligação já muito mais próxima da Matriz Portuguesa e logo também do canal Matriz Portuguesa, haverá outras oportunidades, obviamente, para falarmos sobre esta temática, até porque também nos nossos estatutos isso a nós nos interessa, que é a cultura e o conhecimento, verdadeiramente, não só de Portugal, mas de Portugal e dos portugueses no nosso território e fora, e no intercâmbio entre todos os outros povos, e que é essa também a sua área de atuação desde há tanto tempo, e que vamos continuamente contactá-la para que esteja connosco, para nos debruçarmos sempre sobre esta temática e fazermos estas reflexões, para que se perceba e também que a própria sociedade civil,
perceba que em Portugal não é só futebol, não é só a pandemia, em que os nossos órgãos de comunicação social tratam dos assuntos monocordicamente. É só um assunto e tratam-no durante 2 dias ad eterno e esquecem-se de tantas outras coisas que existem, como, por exemplo, nas redes sociais nós temos conhecimento de tantas outras coisas, como os cientistas portugueses que são os mais citados na internet, por exemplo, e nada disto passa. E, obviamente, a sociedade civil portuguesa tem uma deficiente imagem de si própria, porque se vê nos órgãos de comunicação social algo que não é verdade. Não é, é só um pixel no meio daquela imagem toda, não é? Professora, mais uma vez lhe agradeço a sua disponibilidade por estar connosco, sei que a sua agenda é complicadíssima. Muito obrigada por esta oportunidade. Foi o debate de notáveis mulheres portugueses sobre o que mudar em Portugal. E encerramos com esta 7ª parte com a eurodeputada, a professora Maria da Graça Carvalho. Espero que todas estas nossas convidadas tenham feito chegar, aberto alguma luz, pelo menos com as suas perspectivas e as suas contribuições sobre o que temos que mudar em Portugal. E começa por nós. Obrigado. Até sempre.